Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. A vergonha tem um jeito sutil de nos aprisionar. Ela não chega com barulho. Ela chega devagar, disfarçada de consciência, de arrependimento, de culpa. Mas o que ela faz, no fundo, é te afastar de quem você é. Ela não grita, ela sussurra. E o que ela diz é cruel. Você não é bom o bastante. Você devia ter feito diferente. Você não merece amor. A vergonha te cala, te faz esconder o rosto e o coração. Te convence de que se as pessoas realmente soubessem quem você é, elas iriam embora. Mas essa é a mentira mais antiga do medo. A neurociência mostra que, quando você sente vergonha, o cérebro ativa o mesmo sistema de ameaça que reage ao perigo físico. Por isso, o corpo paralisa, a voz some e a mente cria muros. É como se o próprio sistema de sobrevivência passasse a te proteger de você. Mas Deus não se afasta das suas feridas. Ele não recua diante das suas quedas. Ele entra nelas e transforma o que era vergonha em testemunho. Lembra de Adão? Ele se escondeu por vergonha. E a primeira pergunta de Deus não foi uma acusação. Foi um chamado. Adão, onde você está? Hoje, Deus faz a mesma pergunta para você. Não porque Ele não sabe onde você está, mas porque quer te lembrar que você ainda pode ser encontrado. A vergonha te faz se esconder de Deus, mas o amor dele é justamente o que te encontra no esconderijo. Você não nasceu para viver se encolhendo. Você nasceu para ser inteiro, para andar de cabeça erguida, mesmo com as cicatrizes. Porque quem anda com Deus não tem nada a provar. E o mais lindo é isso. Deus não tem vergonha de você. Ele te vê inteiro, com o passado, com os erros, com os recomeços. E ainda assim, diz: você é meu filho amado. O que a neurociência diz sobre a vergonha? A vergonha não é apenas uma emoção passageira. Ela é uma experiência profunda, que ameaça o centro da identidade. Quando surge, ela não toca apenas a mente. Ela toca o corpo, a alma e o senso de pertencimento. A neurociência mostra que a vergonha ativa o sistema límbico, especialmente a amígdala cerebral, a mesma região que reage diante de perigo real. Ou seja, o cérebro interpreta a vergonha como ameaça à sobrevivência emocional. É como se dissesse: se você for visto como é, será excluído. E o corpo responde. O coração acelera, o peito aperta, os músculos se contraem, o olhar se abaixa. É a biologia do medo disfarçada de culpa. O resultado é silencioso, mas devastador. Você começa a evitar situações, pessoas, decisões. Não por preguiça, não por fraqueza, mas por medo. Medo de ser exposto, rejeitado, ridicularizado. A vergonha cria uma lente distorcida. Ela não fala sobre o que você fez. Ela fala sobre quem você acredita ser. Ela não diz você errou. Ela diz: você é o erro. E é aí que o ciclo de autocrítica começa. Você tenta compensar, agradar, esconder, se calar. Mas quanto mais se esconde, mais distante fica de si. A vergonha não destrói apenas a autoestima. Ela destrói a liberdade de ser verdadeiro. Ela rouba a espontaneidade, sabota relacionamentos, apaga sonhos. E ainda assim, há algo poderoso. A vergonha só existe onde há luz negada. E quando essa luz começa a ser vista, ela perde força. Hoje, essa mentira começa a ser desfeita. Porque Deus nunca chamou ninguém pelo erro. Ele sempre chamou pelo nome. Ele não diz culpado. Ele diz meu filho. Ele não aponta o passado. Ele anuncia recomeços. A vergonha quer te esconder, mas o amor de Deus quer te revelar. Quer te lembrar de que nada que você fez foi grande o bastante para apagar quem você é nele. E talvez a cura que você tanto busca comece quando você parar de fugir da sua verdade
e permitir que Deus entre nela. O que a Bíblia ensina sobre vergonha e identidade? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que sentiram vergonha, não de desconhecidos, mas de grandes nomes, daqueles que Deus escolheu para mudar a história. Adão e Eva se esconderam após o erro. Cobriram-se com folhas, tentando ocultar o que só o amor poderia curar. Mas Deus não os abandonou no esconderijo. Ele os chamou pelo nome, não para acusar, mas para restaurar. Moisés tentou fugir do próprio chamado. O peso do passado fazia acreditar que já não era digno. Mas Deus o encontrou no deserto e lhe disse: Eu serei contigo. Porque para Deus, o passado não é sentença, é cenário de redenção. A mulher samaritana evitava a multidão por carregar rótulos. Tinha vergonha da própria história, daquilo que todos apontavam. Mas foi justamente ali, à beira do poço, que Jesus a encontrou. Não com julgamento, mas com revelação. Ele mostrou que via tudo. E ainda assim, a escolhia. A vergonha cala, mas Deus fala. A vergonha esconde, mas Deus revela. A vergonha te chama pelo erro, mas Deus te chama pelo nome. Por isso, o salmista declarou com tanta verdade: aos que olham para ele, jamais serão confundidos, seus rostos jamais mostrarão vergonha. Salmo, capítulo 34, versículo 5. Quando Deus olha para você, Ele não vê sua falha, Ele vê seu futuro. Ele não enxerga o pecado que te feriu, mas o propósito que te espera. Ele vê quem você é e quem ainda vai se tornar. Deus não tem vergonha da sua história. Ele quer usá-la. As marcas que você tenta esconder são as mesmas que Ele quer transformar em mensagem. A vergonha diz: você acabou. Mas Deus responde: eu estou apenas começando. As raízes mais comuns da vergonha. Vergonha do passado. Erros, vícios, escolhas. Palavras ditas em momentos de raiva. Decisões tomadas com o coração ferido. Pecados que deixaram cicatrizes na alma. A vergonha te mantém preso à versão antiga de si mesmo. Como se o ontem fosse uma cela e o perdão, uma chave esquecida. Ela sussurra: você já teve chances demais. Mas Deus responde: minha graça ainda é suficiente. O passado não é uma sentença. É um lugar de aprendizado, não de moradia. Mas a vergonha insiste em te arrastar de volta, fazendo você reviver o que Deus já decidiu sepultar. Lembre-se, o arrependimento é de Deus. A culpa destrutiva é do inimigo. Um liberta, o outro aprisiona. E o Espírito Santo não te humilha, ele te restaura. Quando você se apega à vergonha, você tenta pagar por algo que Jesus já quitou na cruz. Mas quando você escolhe se perdoar, você honra o sacrifício que ele fez. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Deus não olha para você e vê o erro. Ele vê a obra inacabada sendo transformada em beleza. Ele não te chama pelo que você fez, mas pelo que você ainda pode se tornar. Vergonha por traumas que você não causou. Situações abusivas. Rejeição. Abandono. Palavras duras que te feriram quando você só queria amor. Olhares que te fizeram sentir pequeno, quando tudo o que você precisava era ser visto com ternura. Você não teve culpa, mas de alguma forma, carregou o peso como se tivesse. A vergonha entrou como uma sombra. Não porque você fez algo errado, mas porque alguém feriu a sua inocência, o seu valor, a sua confiança. Esse tipo de vergonha é silenciosa. Ela não nasce da culpa, nasce da dor. É a vergonha de ter sido vulnerável e não ter sido cuidado, de ter confiado e sido traído, de ter amado e não ter sido correspondido. E o cérebro, em sua tentativa de te proteger, cria um falso raciocínio. Se eu fui rejeitado, é porque eu não era bom o suficiente. Mas essa é uma mentira emocional, não uma verdade espiritual. A culpa não é sua. A responsabilidade nunca foi sua. A neurociência mostra que o trauma cria memórias corporais.
O corpo guarda o grito que a alma não pôde expressar. E muitas vezes, a vergonha é apenas esse grito contido, tentando encontrar um lugar para ser ouvido, acolhido, compreendido. Mas Deus conhece essa dor. Ele viu o que ninguém viu. E mesmo que o mundo não tenha te pedido perdão, Deus quer te curar do peso que você nunca deveria ter carregado. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Isaías, capítulo 61, versículo 7. A vergonha quer te marcar, mas Deus quer te reescrever. Ele não apenas cicatriza, ele transforma a cicatriz em testemunho. Ele te devolve a dignidade que a dor tentou roubar. Você não é o que te fizeram. Você é o que Deus está restaurando em você. E o amor dele é capaz de curar até as feridas que você nunca ousou contar. Vergonha do corpo ou da aparência. Comparações constantes. O olhar no espelho que, em vez de acolher, acusa. O medo de não ser bonito o suficiente, magro o bastante, jovem o bastante. É uma prisão invisível, onde o corpo, que deveria ser templo, vira motivo de culpa. A vergonha da aparência nasce quando você começa a se enxergar pelos olhos dos outros, e não pelos olhos de Deus. Você acredita que precisa se encaixar para ser aceito. Mas o Criador nunca quis cópias. Ele quis expressões únicas do seu amor. A cultura dita padrões inalcançáveis, e a mente, exausta, tenta acompanhá-los. Mas quanto mais você tenta se ajustar, mais se afasta de si mesmo. O corpo começa a carregar o peso da comparação, quando na verdade, foi feito para carregar presença. A neurociência mostra que a autocrítica corporal ativa regiões do cérebro ligadas à dor e à rejeição. Por isso, quando você se julga, seu corpo literalmente sente um impacto emocional. Mas quando você pratica a aceitação e o cuidado com compaixão, o cérebro libera ocitocina, o hormônio do vínculo e da paz. O seu corpo não é o inimigo. Ele é o altar onde a sua alma habita. É um instrumento que permite que o amor de Deus se mova pelo mundo através de você. O salmista já dizia: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. Salmo, capítulo 139, versículo 14. O corpo que você tanto critica é o mesmo que Deus chama de obra maravilhosa. Cada marca, cada curva, cada traço, carrega uma história de superação. Você não precisa se envergonhar do que o tempo transformou. O tempo é o escultor da experiência. E quem olha para si com amor, honra o artista que o criou. A verdadeira beleza não está na simetria, está na verdade. Não está em agradar olhares, está em se reconciliar com o seu reflexo. Hoje olhe para si com mais ternura. E lembre-se, você não é o corpo que a sociedade avalia. Você é a alma que Deus habita. E isso é sagrado. Vergonha por não corresponder às expectativas dos outros. A sensação constante de ser menos inteligente, menos bonito, menos digno, menos do que esperavam que você fosse. É um peso invisível. O de viver tentando provar o próprio valor. Você tenta agradar, tenta acertar, tenta se encaixar, mas no fundo, sente que sempre está devendo algo, como se por mais que fizesse, ainda não fosse suficiente. Essa vergonha nasce quando você começa a se medir pelas expectativas humanas e esquece de olhar para o propósito divino. O mundo te ensina que o amor é condicional. Se você for bom, será amado. Mas Deus te ensina que o amor dele é incondicional. Eu te amo porque você é meu. A neurociência mostra que viver sob pressão constante de aprovação ativa o sistema de ameaça no cérebro, o mesmo que reage diante de perigo. Por isso, o medo de desapontar paralisa. Faz você se moldar, se calar, se apagar. Mas o coração humano não foi criado para viver em modo de defesa. Ele foi criado para viver em modo de presença. Você não precisa se justificar o tempo todo, nem ser tudo para todos. O chamado de Deus sobre sua vida é único, e não depende da validação de ninguém. As expectativas dos outros são temporárias, mas o propósito de Deus é eterno. Porque o Senhor não o vê como o homem.
O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus te vê de dentro para fora. E quando Ele olha para você, Ele não vê falha. Ele vê fidelidade. Ele não vê o que falta. Ele vê o que floresce. A vergonha de não corresponder se dissolve quando você entende que não foi chamado para agradar, mas para cumprir. Cumprir a missão que só você pode viver. E isso basta. Você é amado, mesmo sem desempenho. Você é escolhido, mesmo sem aplausos. Você é valioso, mesmo sem plateia. E essa verdade, ninguém pode apagar. 4 passos para se libertar da vergonha. 1. Dê nome à vergonha. A vergonha cresce no silêncio. Ela se alimenta do que não é dito, do que fica preso entre o que você sente e o que não tem coragem de expressar. Enquanto fica escondida, ela cria raízes. Raízes que se enrolam na alma e te fazem acreditar que o problema é você. Mas a verdade é, a vergonha perde força quando ganha nome. Quando você fala, escreve ou ora com sinceridade, você retira a vergonha da escuridão e a traz para a luz. E é na luz que ela começa a perder o poder de te controlar. A neurociência mostra que quando nomeamos o que sentimos, o cérebro se reorganiza. A amígdala, responsável pela reação emocional, reduz sua atividade. E o córtex pré-frontal, área da razão e do autocontrole, assume o comando. Ou seja, falar cura o caos interno. Expressar é o primeiro passo para libertar. Por isso, fale, não com culpa, mas com verdade. Escreva em um papel o que te envergonha. Ore sobre isso. Entregue nas mãos de Deus o que você tem escondido até de si mesmo. Lembre-se, Deus não cura o que você finge que não sente. Ele cura verdades. Ele toca onde dói. Não para expor, mas para restaurar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Dar nome à vergonha é dar voz à cura. Porque quando a dor é trazida para a presença de Deus, ela deixa de ser ferida e se torna testemunho. 2. Substitua a autocrítica pela autocompaixão. A ciência mostra que o cérebro responde melhor à cura quando a compaixão, não cobrança. A autocrítica constante ativa o mesmo sistema neural do medo. Seu corpo entende a rigidez como ameaça e reage com tensão, culpa e cansaço. Mas quando você se trata com gentileza, o cérebro libera ocitocina e serotonina, os hormônios da segurança, do vínculo e da paz. Ou seja, o amor cura de dentro para fora. Se trate como trataria uma criança ferida. Com paciência, com carinho, com amor. Você não precisa se punir por ter caído. Você precisa se acolher para conseguir se levantar. A autocompaixão não é permissividade. É sabedoria emocional. É dizer a si mesmo: eu errei, mas ainda sou digno. Eu falhei, mas não perdi o valor. Eu estou aprendendo, e isso também faz parte da jornada. Jesus nunca usou condenação como ferramenta de transformação. Ele curava com olhar, com toque, com presença. Quando a mulher foi acusada de adultério, ele não a envergonhou. Ele a libertou. Nem eu te condeno. Vai, e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 11. Perceba, Jesus não negou o erro, mas também não destruiu a pessoa. Ele mostrou que a cura começa quando a culpa dá lugar à consciência e ao amor. Pratica a autocompaixão. É permitir que a voz de Deus seja mais alta do que a voz da culpa. É aprender a se olhar como Deus te olha. Com paciência, com ternura, com esperança. Hoje, olhe para si com esse mesmo olhar. E lembre-se, você não está em guerra com você mesmo. Você está em processo de reconciliação com quem Deus te criou para ser. 3. Reconecte-se com a identidade que Deus te deu. Você é mais do que a sua história. Mais do que o que fizeram com você. Mais do que o que disseram sobre você. Mais do que os rótulos que o mundo tentou te dar. Você é criação do céu. Foi desenhado com intenção, moldado com propósito e chamado pelo nome antes mesmo de nascer. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci.
Jeremias, capítulo 1, versículo 5. A vergonha tenta roubar sua identidade. Ela quer que você se veja a partir da culpa, da falha, do erro. Mas Deus te vê a partir da essência, não da história. Enquanto o mundo te define pelo que aconteceu, Deus te chama pelo que Ele planejou. A neurociência confirma que a forma como você se percebe molda literalmente seu cérebro. Cada pensamento repetido fortalece conexões neurais. Por isso, quando você repete palavras de identidade e verdade, você está reprogramando o próprio sistema de crenças. O que você declara com fé, o cérebro entende como realidade. Então declare, mesmo que sua alma ainda esteja aprendendo a acreditar: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou amado, escolhido e sustentado. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que Deus está fazendo em mim. Olhe para si com o olhar do Criador. Veja beleza onde antes via falha. Veja propósito onde antes via erro. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma. E mesmo o que parecia destruição, pode se tornar parte do testemunho que vai inspirar outros. Nada que você perdeu mudou o que você, em essência. Nada do que disseram anulou o que Deus declarou. Você é parte de algo eterno. E quando volta a se ver como Ele te vê, a vergonha se cala, a paz retorna, e a alma respira alívio. 4. Transforme o que te feriu em fonte de testemunho. Quando a vergonha perde o poder, o que antes te calava, começa a curar outros. As feridas que você expõe com verdade deixam de ser sinais de derrota e se tornam cicatrizes de superação. Você não precisa mais esconder a dor. Ela pode virar ponte. Ponte entre o que você viveu e o que Deus está fazendo agora. Entre a dor que te marcou e a graça que te refaz. A neurociência mostra que compartilhar experiências de vulnerabilidade ativa no cérebro as áreas da empatia e da conexão humana, especialmente o córtex pré-frontal medial e o sistema de espelhamento neural. Isso significa que quando você fala com autenticidade, você inspira cura em quem te ouve. A verdade emocional liberta, não só você, mas também quem te escuta. As pessoas não se conectam com a sua perfeição. Elas se conectam com a sua verdade, com o processo, com o que é real. E Deus é especialista em usar os pedaços quebrados para gerar milagres inteiros. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Perceba, não é sua força que convence, é sua entrega. Não é o quanto você venceu, é o quanto permitiu ser transformado. Deus não desperdiça dor alguma. Tudo o que te feriu pode se tornar o terreno onde Ele planta propósito. Então, ao invés de se envergonhar do que viveu, honre a estrada que te trouxe até aqui. Fale do processo com humildade, para que outros saibam que é possível se levantar. O que um dia foi motivo de choro, pode se tornar motivo de consolo para alguém. O que um dia te envergonhou, pode ser o mesmo testemunho que libertará outra alma da culpa. A ferida curada é o altar onde o amor venceu, e o seu testemunho é o som da vitória da graça sobre a vergonha. Respire fundo, coloque a mão sobre o coração e ore comigo. Deus, eu carrego vergonhas que me paralisaram, palavras que ouvi, coisas que fiz, situações que vivi e que ainda ecoam na minha alma. Mas hoje, eu te peço, cura minha identidade ferida. Me ajuda a me ver como o Senhor me vê. Amado, restaurado, digno de recomeçar. Liberta-me do peso de me esconder. Porque eu não sou o que me fizeram. Eu sou teu. E nisso, eu me refaço. A vergonha perde força quando você escolhe se ver com amor. E com o amor de Deus, até a culpa vira graça. Se essa mensagem falou com você, comente. Hoje eu me liberto da vergonha e me abraço com amor. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência e continue essa jornada de identidade espiritual, cura emocional e transformação pela verdade. Você não precisa mais se esconder. Deus te vê inteiro e te chama pelo nome. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui,
Não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.